Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Venho passando, premiciando mais uma noite, mais uma live, onde nós estamos aqui ligando o nosso coração com o coração de Deus. Momento em que nós tiramos para clamar na madrugada. Porque tudo aquilo que nós levamos ao céu tem resposta. Tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor tem jeito, pois tudo é possível para aquele que crê. Mais um dia em que buscamos a face do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, aquele que vive e reina e dura para sempre. E a palavra desta madrugada que o Senhor colocou no meu coração se encontra no livro de Juízes, capítulo 6, e o versículo 11, da honra e glória do Senhor Jesus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que estava em Orfa, que pertencia a Joás, o Biazita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu-lhe e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que foi feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos vês o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força, e livrará a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Portanto, hei de ser contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartares, até que eu volte e traga um presente e ponha perante a ti. Ele disse: Eu esperarei até que volte. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aqui, a Bíblia nos relata a passagem onde o povo de Deus havia feito, assim como todas as vezes, algo que desagradou ao Senhor. E o Senhor permitiu com que eles ficassem cativos, que os medianitas cercassem eles durante 7 anos. Aquele povo ficou sendo oprimido. Aquele povo ficou passando por dias maus, porque tudo quanto os medianitas, o povo de Deus plantava, os medianitas vinham e arrancavam, roubavam tudo quanto o povo de Deus tinha. Porque eles vinham como gafanhotos, e nos dias de hoje não é diferente. O rancrador, o destruidor, o gafanhoto, ele continua trabalhando no meio de nós. Quantas pessoas têm trabalhado, têm se esforçado, têm lutado,
e aquilo que ele ganha não multiplica. Não dá para suprir as suas necessidades. E aqui a Bíblia nos relata que o povo de Deus, por temer a presença dos medianitas, eles cavaram covas fortificadas e viviam dentro delas. Quantas pessoas se sentem assim, aprisionadas em covas cavadas pelas próprias mãos, situações em que elas sozinhas não conseguem sair. Aqui nós vemos um povo todo sendo oprimido, um povo que estava passando por um momento muito difícil na sua trajetória. Aqui a Bíblia nos mostra que é o povo de Deus. Não era um povo que não conhecia o Deus de Israel, mas era um povo que havia praticado algo que desagradava ao Senhor. Aqui nós vemos que quando o povo tomou a decisão de clamar ao Senhor, o Senhor enviou um profeta, um homem de Deus até eles. Porque o Senhor sempre envia alguém para falar conosco na terra. De geração em geração, o Senhor tem levantado homens, mulheres, pessoas que estão disponíveis, pessoas que deixam todos os seus afazeres, deixam tudo o que está fazendo para obedecer ao Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor fala e levar para as outras pessoas que estão à sua volta. Para que as pessoas que estão sendo oprimidas pelo inimigo das nossas almas, porque o inimigo das nossas almas de geração em geração tem assolado, porque o trabalho dele é roubar, matar e destruir. O trabalho dele é de tentar destruir tudo aquilo que é projeto de Deus. E você é um projeto de Deus, você é alguém importante para Deus. Então clama ao Senhor porque ainda dá tempo, porque o Senhor ele não está com seus ouvidos agravados, nem com suas mãos encolhidas que não possa nos ajudar. Não há nenhuma condição, não tem nada que impeça o nosso Deus de agir. A única coisa que impede o nosso Deus de agir é se nós não buscarmos a Ele, nós ficarmos assentados, esperando que o Senhor faça aquilo que primeiro nós temos que dar o primeiro passo. E nesta madrugada o Senhor está te dando a estratégia, o Senhor está te ensinando como você sair dessa situação em que você se encontra. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Todo clamor tem resposta. Porque em Jeremias 33, Deus diz assim: clama a mim que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não conheces. Aquele povo era um povo de Deus. Deus já havia feito milagres e maravilhas na vida deles. Deus havia tirado eles das mãos de Faraó. Deus tinha já abençoado aquele povo por muito tempo. Aquele povo tinha atravessado o Mar Vermelho. Aquele povo já tinha atravessado o Jordão. Deus já já tinha levado esse povo para a terra que Deus havia prometido. Mas o povo de Deus não aprendeu que tinha que se pôr de joelhos à presença do Mestre. Porque todas as vezes que nós colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos, o milagre acontece, algo acontece, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Porque aqui no momento em que o povo clamou, Deus enviou o profeta. E o profeta disse assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel,
Do Egito eu vos fiz subir, eu vos livrei da casa da servidão, eu vos livrei das mãos dos egípcios e de todos os quantos vos oprimia. Eu vos expulsarei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então aqui a Bíblia nos mostra que nós não precisamos temer a presença do inimigo, porque nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos tira de qualquer cativeiro. Este povo estava 7 anos sendo oprimido. Só que Deus, ele só agiu quando o povo se humilhou, quando o povo clamou a ele. Então nós não podemos parar de clamar. Nós temos que estar todos os dias tirando um momento do nosso dia, na nossa madrugada, porque a Bíblia diz que o Senhor ama quem o busca na madrugada. E aquele que busca encontra o Senhor, porque o Senhor nos ama. Ele nos ama e Ele sabe exatamente o que você tem passado. Porque aqui a Bíblia nos mostra que o Senhor enviou um anjo. E esse anjo era o próprio Senhor. Esse anjo era o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina. Aquele que de geração em geração vem ao nosso favor. Ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o seu sofrimento, ele conhece a sua angústia, ele conhece a sua aflição. O anjo do Senhor desceu do céu e assentou-se debaixo do carvalho e ficou observando aquele que estava trabalhando, aquele que saiu da caverna, aquele que estava disposto a salvar aquilo que estava se perdendo, aquele que não teve preguiça, não teve medo da presença do inimigo. Porque o Senhor, ele não tem nada com os covardes. O Senhor, ele nos chama de soldados valorosos. O Senhor quer nos fazer soldados. Deus, ele quer te fortificar, ele quer te capacitar para uma grande obra. Mas você tem que estar disponível, você tem que estar disposto. Porque aqui havia uma grande multidão. Só que havia somente um que estava ali se esforçando para salvar o alimento, para salvar aquele povo de morrer de fome. Porque Deus deu uma estratégia para Gideão, que ele se levantasse da onde ele estava, pegasse o trigo, colhesse e fosse malhar lá no lagar. Porque o lagar era um lugar onde amassava uva e não era época de colher uvas, então o inimigo não iria lá. O inimigo não iria estar no lagar. Porque o inimigo, ele vai aonde sabe que tem colheita. Que você venha receber a estratégia de levantar nas madrugadas e fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor, ele é bom, perfeito e agradável. Ele sempre irá ajudar aquele que tem se esforçado. Ele sempre estará observando aquele que não tem preguiça, aquele que está lutando. E aqui a Bíblia nos mostra que o Senhor falou com ele. Porque o lagar era um lugar apertado. Era um lugar difícil de se trabalhar. E quantas pessoas estão passando por isso? Quantas pessoas estão trabalhando, mas mesmo assim estão no aperto, estão passando por dificuldades, estão passando por lutas financeiras. Está colhendo, mas o que está colhendo é muito pouco.
não está dando para alimentar, para suprir as suas necessidades, mas Gideão estava ali, porque Gideão ele sabia que tudo aquilo que ele estava fazendo iria ajudar aqueles que estavam lá nas cavernas temendo. Deus tem visto todo o seu esforço, Deus tem visto toda a sua dedicação, o quanto você tem se esforçado. E aqui a Bíblia nos mostra que o anjo do Senhor chamou ele. O Senhor é contigo, homem valoroso. E quando o anjo falou isso para Gideão, Gideão respondeu: mas, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E o que foram feitos das maravilhas que os nossos pais nos contaram. Então aqui, Gideão abriu seu coração para o Senhor, porque ele não estava entendendo, porque Deus estava permitindo que eles passassem por tudo aquilo que eles estavam passando. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas? Então aqui, Gideão estava falando para o Senhor que ele estava se sentindo desamparado. E quantas pessoas estão se sentindo assim como Gideão, sozinhos, lutando, desamparado, angustiado, preocupado, ansioso. O inimigo das nossas almas tem causado todo tipo de enfermidade no seu povo. Mas nós temos que vencer o inimigo das nossas almas, porque o nosso campo de batalha é a nossa mente. Se a nossa mente estiver curada, se nós blindarmos a nossa mente, só deixarmos entrar nos nossos ouvidos aquilo que vem para edificar a nossa casa, o inimigo não tem poder contra a minha vida e contra a tua vida. E aí o Senhor respondeu Gideão. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor olhou para ele e disse-lhe: vai com a tua força, e eu vos livrarei das mãos dos medianitas, porque porventura não te enviei eu? Então aqui o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, estava falando com ele. Que era para ele ir na pouca força dele. Porque nós não precisamos ter muito para vencer o inimigo das nossas almas. Porque é nas nossas fraquezas que o Senhor se faz forte. O Senhor está chamando você. Porque o Senhor não te vê como os homens vê. O Senhor não te vê como você se vê nesta noite. Porque o Gideão, ele não se via como Deus via ele. Deus, ele te conhece. Deus sabe aonde, por que ele tem te chamado, por que Deus tem te escolhido. Porque assim como a Bíblia diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Havia uma multidão de pessoas no meio do povo de Deus, mas Deus escolheu Gideão, porque Deus sabia que ele estava ali disponível, ele estava ali se esforçando para salvar os mantimentos, aquilo que iria alimentar os seus irmãos. Aqui a Bíblia nos mostra que Gideão não se via preparado, Gideão não sabia como ele poderia ajudar seu povo, porque mesmo ouvindo Deus falar que era para ele ir com a sua pouca força, que Deus daria vitória,
Ele respondeu: Ah, Senhor meu, com que os livrarei? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, Deus estava se comprometendo, dando sua palavra, que daria vitória para o povo de Deus e para Gideão. Nós servimos um Deus que não mente, que não nos engana, porque quem mente para nós e nos engana é o inimigo das nossas almas. O único que nos oferece algo que não lhe pertence, que põe os pratos para te enganar, para dizer que você vai conseguir, que você vai alcançar. E no momento em que você acha que você está ganhando, você começa a perder tudo que você tinha. Porque o inimigo das nossas almas, ele quer destruir a tua vida, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir teus sonhos, teus projetos. Comece a ouvir aquilo que o Senhor está falando ao teu ouvido. Porque assim como a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, é por isso que o inimigo tem tanta fúria contra a nossa vida. Porque se você estiver com Jesus e Jesus estiver em você, não há quem te derrube. Porque maior é o que está conosco do que o que está contra nós. Assim diz o Senhor. Então creia que assim como Deus levantou Gideão, Deus está te chamando para se levantar. Acorda, tu que dorme. Se coloca na posição que eu vos ajudarei. O Senhor, Ele quer nos ajudar, o Senhor, Ele quer nos fortalecer, Ele quer nos fazer vencedores. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos posicionar. Assim como o Senhor, Ele recebeu a oferta de Gideão. Porque depois que Gideão ouviu as palavras do Senhor, ele foi preparar um banquete para apresentar ao Senhor. E ele pediu que o Senhor provasse que era Deus que estava falando com ele. E o Senhor confirmou tudo aquilo que ele estava falando. Assim ele vai fazer na minha e na tua vida. Tudo aquilo que ele fala, ele garante. Porque ele mostrou para Gideão, até mesmo em sinais, que ele estava com ele naquele negócio. Deus, ele te mostra. Mas nós não precisamos fazer assim como Gideão. Porque Gideão, ele só acreditou quando ele viu o novelo molhado. Deus cumprindo em sinais para ele continuar em frente. Que era Deus mesmo que estava falando com ele. Mas Deus já tem te dado diversos sinais que Deus é contigo. Quantas das vezes você achou que você não conseguiria vencer? Quantas batalhas, quantos livramentos o Senhor já te deu? O que o Senhor terá que fazer para você entender que Deus é contigo, que Ele quer te ajudar, Ele quer te tirar de todas as cadeias, de tudo que tem te aprisionado. Porque não há prisões que aprisione os verdadeiros adoradores, aqueles que creem. Então creia que não há nada impossível para o nosso Deus fazer. Fala para o inimigo nesta madrugada, você já perdeu, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aquele que vive e reina, está comigo. E se eu estou com ele e ele está comigo, o Pai também está. E nós já somos vencedores. Creia que assim como Deus está chamando o Gideão nesta passagem, Deus está chamando você para uma grande obra.
assim como ele chamou diversos homens e mulheres de Deus. Mas não pare, não desista, persevera, porque assim como o dia muda, as estações do ano mudam, este deserto vai passar, este momento difícil vai passar. Tudo aquilo que você tem feito, ou que você tem clamado, pedindo para que o Senhor faça, Ele irá fazer. Quando você se posicionar e entender que Deus te chama, Deus está te chamando para uma grande obra, Deus quer te usar para salvar outras pessoas. Porque Gideão não iria se levantar somente para salvar a sua própria vida, mas ele estava ali naquele lagar, malhando o trigo para alimentar outras pessoas. Deus está te chamando porque Deus sabe exatamente quem é você. Porque Ele te conhece desde o ventre da mãe, da tua mãe. Antes mesmo de você nascer, Deus já te conhecia e Ele já te chamava pelo nome. Então creia que em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que estava te atrapalhando, te impedindo de vencer, de ver o nome do Senhor sendo glorificado através da tua vitória. Porque creia que você irá voltar e testemunhar que maior é Deus. Que o Senhor te fez vencer mais uma vez os obstáculos. Porque de geração em geração, o Senhor tem se levantado para salvar aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam sendo oprimidos. Jesus, Ele nos disse que neste mundo nós teríamos aflições, que nós seríamos oprimidos, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque assim como Ele venceu, nós também venceremos. O Senhor te chamou para ser vencedor, não ser derrotado. Creia e reconheça o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador da tua alma. Peça para o Senhor te afirmar sobre a rocha, que o Senhor venha afirmar a tua casa sobre a rocha. Clama ao Senhor, que Ele irá te responder nessa madrugada. Porque o Espírito Santo já falou comigo. Creio que já falou com você também. Então comece a se posicionar. Não tente fazer tudo sozinho. Não tente lutar sozinho, porque sozinho você vai se cansar. Chame o Senhor Jesus para te ajudar. Porque Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. O Senhor, Ele quer participar de tudo na tua vida. Ele quer ter um relacionamento para com você. Assim como Ele chamou Gideão e falou com ele, Deus, Ele quer falar no teu ouvido, falar no teu coração. Ele quer habitar em você. Chama Jesus. Fala para Jesus: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Faça de mim o que bem te agradar aos teus olhos. Porque tudo Ele fará para te ajudar. Porque mesmo quando você estava sozinha, malhando trigo, ou se tentando lutar sozinha, Deus estava te vendo. E Ele te chama nesse momento para que você venha se unir a Ele. Porque juntas nós somos mais fortes. Juntos com Cristo nós já vencemos. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado e Pai querido, mais uma vez eu me ponho diante da Tua face, Senhor. E te digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me usa, Senhor, meu Deus. Porque mesmo eu sabendo que eu sou fraca, pecadora e falha, Senhor. Senhor, meu Deus, que eu tenho poucas forças, mas o Senhor tem me fortalecido, Senhor. Graças te dou, Senhor, meu Deus, porque o Senhor não tem me desamparado. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem me fortalecido com a sua destra da tua justiça. O Senhor tem me mantido de pé, Senhor, quando eu vejo muitas pessoas que podiam estar aqui, estarem se esforçando comigo e não estão, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor,
Tende misericórdia de mim, me perdoe por atos, pensamentos, omissões, pelas minhas fraquezas, minhas falhas. Senhor, meu Deus, mais uma vez, Senhor, meu Deus, eu clamo pela tua misericórdia, Senhor. Tende misericórdia de todos nós, teus filhos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todos aqueles que estão dormindo, Senhor, sejam abençoados e alcançados por essa oração, Senhor, meu Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha acampar os seus anjos, arcanjos, querubins e serafins ao redor de todo o teu povo, Senhor. Porque todo o seu povo, todo o povo deste grupo, dos grupos e todos aqueles que ouvirem essa oração são seus filhos, ó Pai. Todos eles te conhecem, Senhor. Todos eles têm um relacionamento, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aumenta a fé do teu povo, Senhor. Senhor, meu Deus, dê um novo ânimo para eles, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor, que o Senhor vá arrancando o arrancador, o destruidor, o gafanhoto, Senhor. Todos os demônios, todos aquilo que vem contra a vida, contra os sonhos, contra os projetos, contra a casa dos teus filhos, ó Pai, eu te peço nesta madrugada. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, meu Deus, clamando ao Senhor, para que o Senhor tenha de misericórdia do teu povo, Senhor, que tem sido oprimido, que tem sido aprisionado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento, visita a mente do teu povo, toca na planta da cabeça, sola dos pés, ó Pai. Vai trazendo, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a existência, aquilo que não existia, Senhor. Vai colocando, Senhor, meu Deus, um novo cântico na boca do teu povo. Vai fortalecendo aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Vai levantando uma geração de pessoas dispostas a estarem em oração, Senhor. Uma geração de pessoas que não medem esforço para estar na tua presença, Senhor. Porque o inimigo das nossas almas tem ajuntado uma multidão de demônios para destruir lares, famílias, ó Pai. Ceifar vidas, Senhor, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, vai de encontro à vida do meu filho, pastor Antônio, minha nora Jaine, Isadora, Isabela, Isabel. Visita o João Paulo, a Maria Franciele, a Maria Clara, a Maria Eduarda, Senhor, meu Deus. Visita, Senhor, meu Deus, a Bianca, o Antônio, a Kathleen, a Débora, o Isaac. Senhor, meu Deus, guarda os meus filhos, proteja eles, ó Pai, de todo o mal. Senhor, meu Deus, desperta eles, ó Pai. Senhor, meu Deus, desperta eles, ó Pai, desperta no coração deles o desejo, Senhor, de te servir, de fazer a tua vontade, Senhor. Porque a semente já foi lançada, Senhor. Senhor, meu Deus, vai regando essa semente, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Senhor, meu Deus, que essa semente venha brotar, venha germinar, venha crescer, venha dar frutos para o teu reino, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, salva os meus filhos, salva a minha família, Senhor. Acampa os teus anjos, ó Pai, ao redor deles, guarda a entrada e a saída deles, livra eles dos acidentes de trabalho, das balas perdidas, dos acidentes de trânsito, de toda investida maligna, Senhor. Despedaça a lança, queima os carros no fogo, Senhor. Guarda a casa deles, guarda as crianças, ó Pai, porque o inimigo tem se levantado contra as crianças, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Porque é a nova geração que está sendo levantada, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu não gerei filhos para o mundo, eu gerei filhos para servir ao Senhor, Pai. Assim como Ana, eu te entrego eles nas tuas mãos, ó Pai, na tua casa, Senhor. Ensina eles, ó Pai, a te obedecer, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor venha ensinar minhas netas, ó Pai, porque a semente eu tenho lançado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer elas crescerem, não somente, Senhor, meu Deus, na estatura, mas no conhecimento, em conhecer do teu amor, em conhecer do Senhor, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, desperta no coração de cada uma delas o desejo que elas já têm de te louvar, de te adorar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite os meus irmãos, meu irmão Paulo, meu irmão Ângelo, Senhor. O Senhor sabe o tanto que eles se esforçam para sustentar a família deles, para ensinar os seus filhos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, visita a mente, o coração deles, ó Pai, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação, toda a aflição, Senhor. Senhor, meu Deus, tira toda a enfermidade, vai passando, Senhor, meu Deus, a vassoura da varredura
Limpa eles, ó Pai, purifica eles, ó Pai, se tiver alguma enfermidade em oculto, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai queimando, Senhor, meu Deus, toda inveja, todo olho gordo, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida deles, contra os projetos deles, ó Pai, que venha ser repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha visitar minhas cunhadas, meus sobrinhos, toda a minha parentela. Visita toda a família Grifo, toda a família Duque, toda a família Miranda, toda a família Ferreira Medeiros, toda a família Silva, toda a família Souza. Visita, Senhor, meu Deus, toda a família Santos, toda a família Onofre dos Santos. Visita os meus irmãos, ó Pai. Visita, Senhor, meu Deus, em nome dos os de perto e os de longe. Senhor, meu Deus, todos nós somos irmãos, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos ter um coração disposto a ajudar, Senhor. Vai trocando os nossos corações, ó Pai. Tira os corações de pedra e coloca um coração de carne. Senhor, meu Deus, assim como o salmista Davi, ele fala, Senhor, quão bom e suave é que todos os irmãos vivam em união, Senhor. Traz a união no meio de nós, ó Pai. O amor tem se esfriado, Senhor. Que o Senhor venha aquecer, Senhor, 7 vezes, ó Pai, mais. Assim como aquela fornalha que foi acesa, Senhor. Que o Senhor venha acender o fogo. Que o Senhor venha acender o amor de volta, Senhor. Nós não precisamos de muito, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Tende misericórdia dos teus filhos e filhas que estão clamando, Senhor. Visita cada grupo de oração, Senhor. Visita todos os pastores, pastoras, obreiros, cooperadores, diáconos, diaconisas, ministros, apóstolos, bispos. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Visita todos aqueles que levam a preciosa semente, Senhor. Somos teus servos, ó Pai. Estamos aqui para te servir, Senhor. Que o Senhor venha nos dar um alimento para que nós venhamos alimentar aqueles que estão à nossa volta, que não nos falte a tua palavra no nosso coração, na nossa mente, que o Senhor venha estar sempre falando conosco o que o Senhor quer que nós venhamos falar com seus filhos e filhas, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Senhor, a como resgatar almas para o teu reino, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajude, nos capacite, nos orienta aonde nós devemos ir, Senhor. Que o Senhor guie os nossos passos, ó Pai. Se nós estivermos pisando em terra que o Senhor não se agrada, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não deixe que nós venhamos ir, Senhor. Que nós não venhamos tomar nenhuma decisão precipitada, Senhor. Que o Senhor seja aquele que nos ensine, que nos mostre, Senhor, o que é certo e o que é errado. Pois aquilo que convence o homem do pecado é o Espírito Santo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, envia o teu Espírito Santo no meio de nós. Envia o teu Espírito Santo acordando aqueles que estão dormindo, Senhor. Que eles venham despertar, Senhor. Porque não é tempo de dormir nem ficar desapercebidos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, não permita que nenhum dos teus filhos venham se distrair, Senhor, na obra, Senhor. Porque Davi, quando ele não desceu para o campo de batalha, Senhor, quando ele não foi batalhar, Senhor, que ele ficou num palácio, Senhor, ele caiu no pecado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor não permita que os seus filhos venham parar, Senhor, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor venha estar sempre falando ao ouvido de cada um de nós, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor me tome pelas suas mãos, ó Pai, que o Senhor me sustente com a sua destra, da sua justiça, que o Senhor me ajude nas minhas fraquezas, ó Pai. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor visite a minha saúde, Senhor. Ó Pai amado e Pai querido, que o Senhor me dê força, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê conhecimento, me dê sensibilidade. Senhor, meu Deus, que o Senhor me capacite, Senhor, para ajudar aqueles que estão necessitados, ó Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por o Senhor ter me escolhido, por o Senhor ter me amado, Senhor, quando muitos me abandonaram, muitos me rejeitaram, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, tende misericórdia de todos os teus filhos, ó Pai. Visita as UTIs, as CTIs, as clínicas de recuperação, as penitenciárias, orfanatos, asilos, manicômios, becos, vielas, praças, ruas. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor visite o Marcos Evangelista, visita a vida do teu servo, visita, Senhor, meu Deus, as finanças dele. Guarda, Senhor, meu Deus, proteja ele. Abre as janelas do céu, Senhor, derrama bênçãos transbordantes e sem limite. Fortaleça o teu servo, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita os sobrinhos dele, Senhor. Entra com libertação nessa família, Senhor.
Vai libertando esses jovens, ó Pai, que são aprisionados, Senhor, meu Deus. Vai limpando e purificando os seus vasos, ó Pai. Senhor, meu Deus, se for preciso, quebre esses vasos e faça de novo, Senhor. Restaura esta família. Restitui tudo aquilo que eles perderam, Senhor, eu te peço, Pai. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, entra com cura, Senhor, nesta madrugada. Vai curando a mente, o coração, o corpo do teu povo, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, a irmã Tati, visita o seu Osvaldo, visita o Cosmo, visita a irmã Ivone, Senhor. Visita, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, o seu Cido. Vai visitando, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Janaína, Senhor. Vai visitando todos aqueles que se encontram enfermos, ó Pai. O Senhor é um Deus que cura. Vai curando, Senhor, meu Deus, as feridas do corpo, da alma e do espírito. Senhor, meu Deus, que essa enfermidade não seja para a morte, mas que seu nome seja glorificado através da cura dos teus servos, Senhor. Senhor, meu Deus, nós cremos no teu poder, nós cremos na tua autoridade, Senhor. Vai colocando a mão, Senhor, meu Deus, aonde eu não posso colocar, Senhor. Vai queimando, Senhor, meu Deus. Vai queimando essa enfermidade, Senhor. Vai levantando o teu povo, Senhor. Vai tirando eles do vale da sombra da morte, Senhor. Porque para o médico é impossível, mas para o Senhor não é, Senhor. Vai fazendo o sobrenatural acontecer, Senhor. Porque o natural é que a pessoa tome o remédio e seja curado, Senhor. Mas o sobrenatural é para o Senhor fazer, Senhor. Nós cremos no sobrenatural. Opera o sobrenatural, Senhor. E liberta os teus filhos, ó Pai. Que seja feita a tua vontade, Senhor. Pois nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai, sobre cada um de nós, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço nesta madrugada, Senhor. Vá de encontro à vida de todos aqueles que ouvirem essa oração, Senhor. Que eles sejam encontrados, que eles venham ser abraçados pela tua palavra, Senhor. Que eles venham entender que o Senhor só quer o bom, o que é bom, o que é perfeito e agradável na vida deles. Enquanto o inimigo vem, Senhor, para destruí-los, que o Senhor venha para resgatá-los, ó Pai. É assim que eu te peço, Senhor, nesta madrugada. E já te agradeço, Senhor, porque eu creio na cura, eu creio na libertação e profetizo pessoas libertas, pessoas restauradas, pessoas transformadas, pessoas, casamentos reconstruídos, vidas reconstruídas. E o nome do Senhor sendo glorificado através da vida de cada uma delas, ó Pai. É assim que eu te peço, Senhor. E já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus.